TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais uma edição do programa Câmara Esportiva, na tela da minha, da sua, da nossa TV Câmara Natal. E hoje, quinta-feira, como é que você está com essa dificuldade, né, aqui na capital potiguar, em todo o estado do Rio Grande do Norte, em virtude desses ataques em séries criminosos que infelizmente a gente tem que estar sempre noticiando em nossos telejornais e toda a mídia potiguar noticiando essa situação. A gente espera que cesse o mais rápido possível. Mas hoje tem jogo do ABC, jogo do mais querido no estádio São Januário, jogo único, tá? E o ABC que vem aí de uma sequência boa de vitórias. Já dá aqui meu boa tarde para o nosso diretor, jornalista Pedro Neto. Muito boa tarde. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, nosso convidado Fábio. Boa tarde a você que está em casa. Jogo importantíssimo, viu, Hugo? Eu fiquei muito animado depois do que eu vi ontem, né? Dos 5, vamos dizer assim, jogos, principais jogos, 4 zebras, podemos assim considerar, né? As saídas do Goiás, do Atlético Goianiense, do Red Bull Bragantino e do Ceará, né? São consideradas, podemos considerar como zebras. Dos grandes, apenas o Botafogo, né? Então, por que não acreditarmos hoje no ABC? Eu espero que o ABC possa surpreender também ao Vasco da Gama e conquiste a sua classificação. Mas, deixo bem claro, de início, o grande favorito à classificação é o Vasco da Gama. Já dá meu boa tarde aqui para o nosso comentarista também, Fábio Pacheco. A gente quer você mais vezes aqui, viu, Fábio? Vamos logo adiantando, não, Pedrão? É lógico. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos amigos aí da Câmara Esportiva, né? Realmente, hoje, né, o Vasco é o grande favorito, joga em casa, né? Tem uma grande torcida e tem um pessoal lá do Rio de Janeiro, os torcedores, estão dizendo que o ABC dá sorte, né, para o Vasco, porque em 2011, né, o ABC também passou pelo São Januário e o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, né? Então, quer dizer, eles estão abrindo as portas do ABC, recebendo muito bem o ABC, né? Com alegria, venha, porque eu acho que você vai dar sorte que nós vamos conquistar mais um título da Copa do Brasil. É aquela, né? Tanto é assim que o Fábio está falando, que até ontem já tinham vendido 15 mil ingressos, 15 mil ingressos, Quer dizer, a receptividade do ABC não vai ser tão boa assim, não. É aquela velha mística, né, do futebol, então o pessoal tá contente. Mas o ABC tem tudo para surpreender lá, sim, né? O ABC, né? A gente sabe que está muito bem, tem um grupo forte. O Marchiori é um bom treinador, vem fazendo um excelente trabalho, né? E os reservas estão dando conta do recado, né? A gente sabe que aquele jogo contra o CRB foi atípico, né? Porque o ABC estava cheio de desfalques. 12 desfalques. 12 desfalques, não tinha, né, alternativa, né? Eu só discordo de Fábio quando ele disse que Marchiori é um bom treinador. Ele tem muita sorte. É um sortudo. É um grande sortudo. Eu, quando crescer, eu quero ser sortudo que nem o Marchiori. Todo dia eu digo sorte. isso Eu quero aqui. pegar um pouquinho da sorte dele para apostar na Mega Sena, rapaz. É verdade. Agora, qual que deve ser o ABC titular? Qual o 11 inicial que o Fernando Marchiori deve utilizar nesta partida tão importante, Pedro Neto? Hugo, eu acho que a principal mudança, no meu entendimento, ele deve jogar com 3 zagueiros, né? Acredito eu que Valber pode ir para o jogo, ou 3 volantes, até conversava em off aqui com o Fábio, né? Fábio acredita que ele pode ir com 3 volantes, também acredito, mas a probabilidade, do meu entendimento, muito maior é ele ir com 3 zagueiros, porque Valber, até porque Valber jogou recentemente lá no Vasco da Gama, conhece bem, coloca 3 zagueiros, coloca 5 homens ali no meio, povoando bastante meio, abre mão de um dos atacantes de lado do campo, né? Por exemplo, o Moncelin, que não vem bem. Ou o Jailson. Né? Ou o Jailson, mas Jailson os dois, na verdade, é que eu estava dois jogando. saem os dois. E o Maicon entra. O Maicon seria o ataque, o Felipe Garcia, e o Maicon, por exemplo, tá com 5 homens ali no meio, o Alemão pelo lado, o Márcio Azevedo pelo outro, o Daniel, mais o Wellington Reis e o Rafael Luz. Pelo menos, teoricamente, é isso aí. Eu acredito, mas de repente, se ele for também com 3 volantes, não vejo nada de errado, não. Eu só espero, viu, Fábio, que ele não vá com o Valfrido, né? Porque hoje de manhã foi a pergunta que eu mais respondi. Mas será que ele não vai com o Valfrido? Digo que ele pode ir também. Ele gosta do futebol do Valfrido. E se ele optar pelo Valfrido, Fábio, quero a tua avaliação, o Valfrido pode ser utilizado tanto nessa linha de defesa, que já jogou na zaga, como também no meio. Exatamente, né? Contra o CRB, ele fez ali o lado direito, né? Junto com o Valber. Né? Os dois que fecharam ali o lado direito do CRB. E por ali não passou nada, né? Fábio, as jogadas saíram todo pro lado direito. E tem um dado, viu, Fábio, que você que
acompanha jogos como o Hugo e você que está em casa também, o Valfrido, é porque o torcedor pega no pé dele. Agora, qual foi a partida assim que o Valfrido fez que você assim, entregou algum jogo? Não teve. Ele, se não foi excepcional, mal, ele também não foi. De onde surgiu essa má vontade do torcedor abecedista com o Valfrido? Algum jogo específico, algum gol contra? Porque você falou, não teve nenhum lance pontual ali que... É o quê? A expectativa, ele chegou com uma expectativa muito grande e é um jogador com uma avaliação média. Eu acho que ali foi porque, né, o Marquinhos começou a acusar ele já como terceiro zagueiro, né? Então ele ficou com aquela mancha de que ele é um defensor, mas não, né? É um jogador que gosta de ir pro jogo e ele ficou com aquela característica ali de ser um marcador e pronto, não sabe dar passe, não sabe apoiar, então o torcedor já rotulou, né, o Valfrido praticamente. Eu sou suspeito para falar porque desde que o Valfrido foi contratado, que eu disse em todas as minhas redes sociais, em todos os programas, eu vi o Valfrido atuando pelo Fortaleza e pelo Bragantino. Ele jogava muito. Agora, nunca rendeu no ABC aquilo que ele rendeu nesses clubes. Também a idade passa para todo mundo. Pela idade, posicionamento? Não, às vezes, Hugo, sabe aquela coisa que eu bato nisso muito? Às vezes você dá certo num clube, Hugo, e não dá certo no outro, né? Porque o Valfrido que eu vi jogando, por exemplo, no Fortaleza, o cara era muito bom. No Red Bull, Bragantino, a mesma coisa. No ABC ele não foi, repito, nem 10, nem 0. Ele sempre foi aquele cara meio termo ali. Mas tem a confiança do técnico. Mas eu acredito que para o jogo de hoje não será ele titular. Pelo menos eu não o colocaria. Se tivesse entrar com terceiro zagueiro, seria o Valber. Se tivesse entrar com mais um volante, não seria o Valfrido. Seria Bruno Lima, por exemplo, Fábio? Quem que de repente poderia entrar ali? Pode ser também Bruno Lima, né? Mas como o Pedro falou, né? De repente, três zagueiros com o Valber, né? Que já conhece São Januário, já conhece a torcida, né? Já conhece aquele ambiente, tem toda a qualidade também, né? Então, pode ser sim uma grande opção. Agora, o que ele não pode abrir mão são os jogadores de velocidade, né? Porque o ABC vai precisar de velocidade para, né, atacar, explorar o contra-ataque, os lados do campo, para tentar, né, nem que seja segurar o empate, né? Porque você avançando, né, você vai manter o Vasco um pouco, né, atrás da linha intermediária, né, para segurar a pressão, que vai ser grande. Então, esses jogadores vão ser fundamentais para você. Um detalhe, Fábio, importante, ontem de noite eu estava em casa acompanhando alguns telejornais, alguns programas esportivos do Sudeste, né? E o pessoal lá do Sul, Sudeste no caso, o pessoal carioca lá, eles estão potencializando bastante o ABC, tá? É uma equipe forte, é uma equipe boa, tem muita rapidez, tem um bom técnico, não sabe eles que o técnico é um sortudo, né? Tem um bom técnico, tudo, mas eu acredito que se o ABC segurar até, por exemplo, 30 minutos, a pressão da torcida do Vasco vai ser muito forte e pode abrir um pouco mais para o Vasco. Não, o ABC conquistou 2 acessos seguidos, né? Então é natural que a mídia carioca dê essa visibilidade positiva para o ABC. Agora vocês falaram da importância do ABC ter jogadores de velocidade para puxar o contra-ataque, já que talvez jogue com a postura mais reativa, com a linha um pouco mais baixa, e daí a importância do ABC ter um centroavante de boa mobilidade, que é o caso do Felipe Garcia. Você tem o Maicon Douglas, mas você tem um centroavante que não é aquele cara clássico, aquele cara pesadão, é um cara que se movimenta bastante. Hoje pela manhã, Fábio, eu encontrava com o Alexandre Pinto, né, que foi diretor jurídico do ABC há muitos anos, e Alexandre até dizia, pô, Pedro, eu vi você comentando essa semana sobre o Felipe Garcia. E ele disse, palavras de Alexandre, faça as suas palavras as minhas. Porque eu disse o seguinte, muitas vezes o torcedor diz, o Felipe Garcia é um bonde. Cara, ele tem um papel tático espetacular, cara. Ele tanto faz gols, como ele volta marcando os 2 volantes, ele volta às vezes cobrindo os 2 laterais, quer dizer, acompanhando, desculpa, os 2 laterais. É um cara que se o torcedor quiser enxergar, não com a emoção, mas com a razão, vai ver a importância dele dentro do ABC Futebol Clube. Eu tenho a impressão que na nossa cultura do futebol, quero até a avaliação do Fábio também, existe um pouco de preconceito com aquele jogador, às vezes, mais grandalhão. Às vezes o torcedor já olha para aquela fisionomia daquele cara grandalhão, com uma estatura privilegiada, aí já imagina que aquele cara não tem habilidade nenhuma. E se for um jogador voluntarioso, que é o caso do Felipe Garcia, que marca, que se dedica, então ele não tem muita habilidade. Mas ele, jogo passado, fez um gol de canhota no cantinho, ou seja, chuta bem de perna direita, perna esquerda, alto, cabeceia bem. Tecnicamente não é ruim, já vi inclusive dando assistências. Então é um jogador que tem bons fundamentos. Exatamente, né? Mais ou menos assim, o estilo do Wallace Pernambucano, né? Isso. Evoluiu muito. O Wallace Pernambucano era aquele atacante de área mesmo, parado ali, centrado. Mas também ele teve que acompanhar a modernidade do futebol, né? Que não pode ficar um homem parado ali, que é um a menos, né? Então começou a se movimentar, fazer pivô, dar assistência. Mesma coisa o Felipe Garcia, né? É um jogador aí que já foi campeão brasileiro para a Chapecoense, né? Ao lado do Paulinho Mocelin, não entendi ainda por que esse entrosamento ainda não deu certo, porque, né, os dois jogaram juntos. Por causa do Paulinho Mocelin, né?
Porque o Paulinho Mocelin, não, é incrível. Outra coisa que hoje de manhã eu conversava com o Alexandre falou, Pedro, rapaz, eu acompanho o Paulinho Mocelin assim como você, no esporte, na Chapecoense, mas no ABC, Fábio, ele não conseguiu render, né, cara? Não conseguiu, e tem um companheiro de ataque que jogou com ele, né? Jogou Poderia com dar ele, certo ali, é. mas tá faltando ali a química rolar de novo, eu acho. Não, eu entrevistei inclusive o Paulinho Mocelin ao término do jogo passado e perguntei, trabalhando com o Ed Oliveira, grande abraço para o Ed Oliveira, para o Didi Duarte, questionei essa questão, né, dele tá devendo de fazer gols, é um ponta. A primeira meta de um ponta, de um jogador que joga aberto na segunda linha, é tentar dar assistência, tentar fazer gols. Claro, hoje em dia, já de algum tempinho, você tem que recompor, tem que marcar lateral, e ele faz isso muito bem. Mas a primeira função, que é de agregar no ataque, infelizmente não vem acontecendo. Né? A gente viu naquele jogo contra o CRB, né? Ele teve várias chances, né? De puxar contra-ataque, né? De chamar a responsabilidade, né? E ele não fez isso, né? Ficou tudo nas costas do Jailson. Mas o Jailson, coitado, tinha que voltar a marcar também, né? Porque a pressão era tão grande. E aí acabou o Felipe Garcia tentando, né, fazer esse papel, mas não conseguiu. Tem uma coisa interessante no Paulinho Mocelin. Ele tá aquela situação, Hugo, Fábio, você que está em casa. Desculpa, falei Felipe Garcia, Rafael Luiz Silva, né? Luiz Silva. O Paulinho Mocelin está naquela fase, cara, que a bola dá nele, cara. É incrível. Às vezes ele passa da bola ou a bola passa dele, mas como eu digo, é fácil. Porque eu acompanhei o Paulinho Mocelin, por exemplo, na Chapecoense, no próprio esporte. Cara, ele muito bem, muito bem. Aí às vezes, Hugo, você traz um jogador para cá que não rendeu em determinado clube e o cara chega aqui e estoura. Tem muito isso também. Será que é um pouco da pressão também de saber que tem jogadores na posição dele que tem qualidade, estão rendendo mais? Tipo, caramba, eu tenho que entrar porque os caras são bons. Fábio Lima, Maicon Douglas, aí o cara na pressa, na tara de querer mostrar e não faz? Não, eu não vejo assim, porque se fosse assim, Richarlison não jogava bola. Ele tem um Valber no banco, pô. Se fosse assim, o Afonso, que começou no banco, não teria voltado à titularidade. Tem o Jonathan, um menino com todo o gás, mostrando um bom futebol. Mostrou um bom futebol, né? Tem uma motivação para ele. Exatamente, né? eu vejo como motivação. Exato. O problema é que às vezes não dá certo. Agora tem um detalhe também, tá? Muitas vezes não dá certo no primeiro momento e dá certo no segundo momento. Quer um exemplo? Jones Carioca. Eu não esqueço nunca, eu passei o primeiro turno inteiro daquele ano dizendo, a diretoria do ABC tem que mandar esse cara embora, o cara apanha da bola. Segundo turno, Jones Carioca foi o melhor jogador do segundo turno, melhor jogador junto com o Lúcio Flávio da Série C. Mas foi aquela raiva contra o Guarani, né? Não, aí é outra história. Aí depois, um dia, nossos netos Vamos saber a verdade um dia nossos daquele netos contarão. Mas eu falo do segundo turno do campeonato daquele ano e da Série C, e o Jones Carioca estourou. Então, Hugo, é muito momento também, sabe? É muito momento. Em relação ao Vasco, né? Tem alguma notícia, Fábio, Pedro, em relação a, de repente, o técnico poupar algum jogador, já que tem esse confronto contra o Flamengo tão importante no domingo? Eu ontem, de noite, como eu falei, eu estava acompanhando alguns sites, alguns blogs do Sudeste, e a ideia deles é que o Barbieri deve sim com a equipe mista, mais titulares do que reservas, tá? Não com a equipe toda reserva, com a equipe toda reserva, nem com a equipe toda titular. Então, eu acredito que jogadores como Figueiredo, como Marlon, como Nenê, como Egberto, esses jogadores deverão ser titulares, sim. Entre os titulares, quem que deve jogar? Pedro Raul, talvez? Eu acredito que Pedro Raul sobra, que vem jogando com muita frequência. Talvez o Ivan, para ir para o gol, porque o menino desde que chegou, o Jardim está sempre sendo titular, né? Na lateral esquerda, o Piton, que vem jogando todos os jogos também, talvez seja poupado. Mas o Vasco está levando esse jogo muito a sério. Porque 2 milhões e... mas não é nem pelo valor, Hugo. Veja só, no valor que eu falo no momento. 2 milhões e 100 para o Vasco, paga 4, 5 jogadores do atual elenco. Para o ABC paga 4, 5 meses. Agora, para o Vasco, 4 jogadores, um só mês. Agora, o mais para frente, aí sim, tá? Que aí a próxima fase já é em torno de 4 milhões. Então você vai escalonando cada vez mais. Aí o Vasco não é nem pelos 2 milhões, sim. Para o Vasco isso aí, como Flamengo, Fluminense, não é nada. Agora, pensando no futuro e principalmente na conquista da Copa do Brasil, aí o Vasco tem o maior interesse do mundo, claro. Quais os jogadores que representam mais perigo do Vasco? Olha, né, o Pedro Raul está numa grande fase e tem um jogador aí que pode ser relacionado, não sei se vai ser ou não, que é o argentino meio atacante Orelano, né? Ele já deve ser relacionado hoje. Ele já está treinando, né, se recuperou fisicamente. Que foi o mais caro até agora do Vasco. 5 milhões de dólares. De dólares, isso. O jogador que veio do Vélez. Muito bom jogador. Então, é um jogador que está todo mundo, né, a princípio, para ver ele jogar, né? E todo mundo fala muito bem dele, que é um craque, né, de bola. Ele tem 22 anos. 22 anos, é um menino, moleque. É uma jovem promessa aí que surgiu no futebol sul-americano.
E pode ser, né, a grande surpresa da partida. Talvez até para jogar um tempo, né, Fábio? Para pegar gás para o jogo de domingo contra o Flamengo. Também, né? exatamente. Porque o jogo contra o Flamengo é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes. É a única coisa no mundo que eu concordo com o bandidão que morreu do Eurico Miranda. É a única coisa, quando ele dizia que Flamengo e Vasco é um campeonato à parte. Porque as pessoas têm o hábito, fulano morreu como era bonzinho. Bonzinho, porra nenhuma, o cara não valia nada, Não, acabou o Vasco. e falam que o clássico do Rio é Fla-Flu por conta daquelas poesias lá do Nelson Rodrigues. Cara, o grande adversário do Flamengo é o Vasco. É igual São Paulo, Não tem Corinthians, pra você Corinthians correr. e Palmeiras, Natal, Rio Grande do Norte, ABC e América, em Pernambuco aí não tem como. No Rio eu vejo sempre Vasco e Flamengo, sempre. E Pois como é. o Vasco vem de um jejum aí de títulos, sim, aí é verdade, certo? Então, isso. estão focando muito na Copa do Brasil, né? Claro, Exatamente. É claro que ele deve ter os titulares no banco. Sim, Se apertar, se a situação isso aí. apertar, ele vai começar a botar, né, o time principal em campo, Concordo. para tentar essa vaga aí. Mas é aquilo, né? A gente sabe que o ABC, jogando de fora de casa, ele se fecha muito bem. Sim. Né? Um time que sabe se defender muito bem. E aí que eu falo, né, da importância, né, de ter jogador de velocidade para puxar o contra-ataque. Né? Não adianta ficar só recuado, né, querendo Chega segurar uma o hora- empate para ir para os pênaltis. Não, e aí pode acontecer o que aconteceu contra o CRB. Você Também. segura 40 minutos, 42 no segundo tempo e toma um gol. Então isso não pode. Eu concordo demais com o Fábio. Você tem que saber marcar ali atrás, ok. Agora tem que também ter jogadores preparados para buscar o contra-ataque. Agora, se o Vasco tiver o Pedro Raul, que no meu entendimento é o atacante, o centroavante com o melhor jogo aéreo do Brasil, inclusive melhor do que o do Pedro. Concordo. Pedro Raul, no meu entendimento, é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Alto e cabeceia bem. Então, acho que não vou dizer que vai facilitar. Porque quem entrar por ali é um time de Série A, é um time grandíssimo, jogando dentro de casa. Vai ser difícil de todo jeito. Mas o Pedro Raul fora é uma boa para o ABC. E outra coisa, né, o Vasco mostrou nesse jogo contra o Flamengo, esse último jogo agora, que ele tem sérios problemas de marcação no meio de campo, né? Ele deu espaço ali para o Arrascaeta, deu espaço para o Everton Ribeiro, né? Aí foi ali que surgiram, né, as jogadas, né, dos gols do Flamengo. Então o ABC também, se o Fernando Marchiori, né, como é um grande estudioso, ele também pode estar, né, analisando essa falha aí que o Vasco tem no meio de campo para tentar surpreender lá em São Januário. Que na realidade, Fábio, dos jogadores do meio do Vasco, são jogadores de muita qualidade, porém não são tão fortes em marcação. Principalmente o André e o Jair. Tá? Ambos têm muita qualidade, mas não são tão fortes na marcação. Por exemplo, o pitbull do Vasco, o treinador deixou no banco, é o Rodrigo. O carecão, né? É, o carequinha, 20 anos de idade, um moleque com gás Todo total, gás. né? Então, quer dizer, o meio de campo tem qualidade, mas não tem uma marcação tão forte. Então, concordo demais com o Fábio quando ele fala. O Marchiori, o sortudo do Marchiori, ele é um estudioso. E ele deve ter visto isso aí. Porque, para mim, quem ganhou o jogo domingo foi a Arrascaeta. Foi a Arrascaeta. Ele foi quem ditou como ele queria jogar. E deixaram. Porque ali era tipo o seguinte, vamos marcar por zona. E parecia a zona, sabe, não sei nem de quê. aquela zona, né? Porque ninguém marcava. E ele tinha tempo para tudo, para pensar, para olhar, para chutar, para distribuir. Meu amigo, um jogador como a Arrascaeta, por pior que ele esteja fisicamente, você não pode dar a ele essa oportunidade. Então, eu acredito que hoje o Marchiori deve ter visto o Vasco domingo, tenho certeza que ele viu. Ele vai entender que se forem aqueles 3 que jogaram contra o Flamengo, eles têm muita qualidade, mas não são marcadores tão fortes, e isso aí ficou mais do que provado. Com base no que vocês estão falando e analisando o posicionamento do meio de campo do ABC e também os gols que o meia de criação vem fazendo, pisando na área, talvez seja mais um jogo para o Rafael Lúcio destacar, já que ele que cai ali nas entrelinhas, né? Um jogador que está aparecendo como um 9 muitas vezes na área para finalizar, né, Fábio? Eu acho que é isso aí, porque o Vasco não teve tempo de estudar o ABC, né? Ele sabe que é um time arrumado, mas não teve tempo de, né, conhecer os jogadores que o ABC tem. E eu acho que é por aí, né? Com essa boa qualidade do Rafael Luz, ele está numa excelente fase, né? Ele pode sim desequilibrar o jogo. O Daniel, né? Que é para mim é o melhor Bem volante. lembrado. E é um elemento É o melhor surpresa, volante do né? time, né? Porque é aquele jogador que apoia e sabe chutar e sabe fazer gol. Esse é um elemento surpresa que o ABC vai ter lá na frente da área do Vasco. Fábio, né? quando o Daniel foi contratado, eu disse aqui, o Hugo lembra bem, né? Eu disse várias vezes nas minhas redes sociais, o ABC fez uma grande contratação. E eu vejo hoje o seguinte, quando você olha, por que casou Daniel com o Wellington Reis? Porque Daniel, ele tem mais qualidade do que o Varão. O Varão tem mais força,
bate bem com a direita, com a esquerda, é ambidestro e cabeceia muito bem. Agora o Daniel tem mais qualidade, ele chega mais na área. Acho mais rápido também. Exatamente, ele tem mais facilidade de chegar na área. Então casou muito bem, tá? E outra coisa, o Marchiori desistiu daquilo que no início do ano ele estava fazendo, que era o Wellington Reis como segundo volante. Ele trouxe o Wellington Reis para sua real posição e deu mais liberdade para o Daniel. E com isso a equipe do ABC cresceu. Tá claro isso aí, tá muito claro. Você não marca, amigo, 39 gols do nada. 39 até o jogo passado, com 3 que marcou, 42, né? Do nada. Se você marca é porque tem méritos. Não é só demérito dos adversários que você enfrentou. Você também tem méritos, não vamos ter esses méritos. Agora, eu entendo o seguinte, é um Vasco da Gama. E se você me perguntar 10 vezes, eu vou responder 11. Favorito é o Vasco. Mas não significa dizer que o ABC não possa voltar do Rio de Janeiro com a vitória. O Fernando Marchiori tem um trunfo desde que chegou ao ABC. Eu acredito que ele não vai abrir mão deste trunfo neste jogo de hoje no São Januário, que é o quê? A bola aérea. Entrando com mais um zagueiro, Fábio, Pedro, ele aumenta a estatura do time, vai melhorar a bola aérea defensiva e num escanteio e numa bola parada próxima ali à área, você tem 3 zagueiros altos, bons de cabeceio, Felipe Garcia, mais um volante ali, 5 homens que podem de repente ali numa bola parada fazer um gol. Então, eu acredito que esses 3 zagueiros aí possam ser a alternativa dele. É sim uma grande opção, né? Você tem, né, jogadores de boa estatura, né, para as bolas paradas, né? É assim uma grande opção aí de ataque do ABC, né? Não pode desperdiçar essas oportunidades que vão aparecer durante a partida. E lembrando também, né, espero que também ele tenha treinado os pênaltis, né? Porque é um jogo, né, que pode acontecer de ir para as penalidades, né? E não pode desperdiçar essa chance, tem que estar muito bem treinado, né? Bem preparado emocionalmente também para conseguir, né, buscar esse resultado, caso vá para os pênaltis. E seria começar com 3 zagueiros, vai ter que tirar um zagueiro, que quando começar a se aproximar do finalzinho do segundo tempo, botar um batedor, um jogador bom, que saiba, que tenha qualidade na batida, né, para também, né, se preparando caso a partida, né, se encaminhe para os pênaltis. Eu espero que o ABC consiga vencer já no tempo normal para não ficar aquele aperto no coração do torcedor, embora vai pegar o Vasco, né, um dos gigantes do futebol brasileiro. Haja coração para essa partida às 9h30 da noite no estádio São Januário. Bom, agora vamos para um rápido intervalo e na volta a gente chega falando sobre o Mecão. Não saia daí que a gente volta já. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi que iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses. A irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora, pix@lbv.org.br. O Alzheimer apaga histórias, apaga memórias, apaga também quem somos. No Brasil, mais de 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Quando o cérebro começa a desligar, precisamos de quem está ao nosso lado, de quem lembra de nós, da nossa história. Cuide-se e cuide de quem você ama. Uma campanha Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Câncer infanto-juvenil. Não deixe seu filho mergulhar nessa doença. Diagnóstico precoce salva vidas. Ínguas pelo corpo, sem sinais de infecção, suor noturno e falta de ar. Pode ser linfoma. Procure um médico. Uma campanha da Casa Durval Paiva. Acesse casadurvalpaiva.org.br e saiba mais. De volta com o programa Câmara Esportiva. No primeiro bloco já falamos do ABC, essa expectativa para o jogo da Copa do Brasil, que acontece às 9h30 da noite no São Januário. Mas e o América?
O América, a torcida americana, a comissão técnica americana, o Leandro Senna com toda certeza estará de olho, ligadinha neste jogo, porque o ABC é o próximo adversário do América. A partida acontecerá no próximo domingo no estádio Arena das Dunas. Fábio Pacheco, Pedro Neto, tecnicamente o elenco do ABC é melhor, ou não? Sim, não tenha dúvida. Né? O problema do América é a falta de plantel. Né? O América não tem jogadores, por exemplo, para substituir Elvinho. Né? Hoje Elvinho é o principal jogador do América. Né? Até agora não trouxeram um reserva à altura. Quando o Elvinho se machuca ou está suspenso ou não está numa boa fase, né? Não tem alguém que substitua ele. Né? E aí morre o meio de campo do América, morre a criação do time do América. Né? Isso aí já está, né, assim, como é que eu vou dizer, já está decretado, né? Que quando o Elvinho está mal em campo, o América não consegue vencer, joga mal, só ganha ali na base, né, da força, porque não tem qualidade. Então, acho que o América já tem que começar a pensar em trazer reforços urgentes aí, porque a Série C não vai ser fácil. Né? E também o ataque, né? A gente vê, né, o América tem poucas opções, só tem Iago, o Frank, né? O Alisson agora está machucado, né? E também não trouxe jogadores. O Emerson, que é uma aposta também, né? Não é uma realidade, não exatamente. É uma realidade. Então, o América, né, vai para esse clássico aí, mas ele não vai como favorito, não. Mesmo jogando no Arena das Dunas, ele não vai como favorito. Porque o Leandro Senna está tendo sérios problemas, né, para compor esse plantel, deixar esse time mais forte, né? A gente vê que o América depende muito ali, né, das jogadas ainda do Iago, né? Aí o Iago sofre uma marcação mais forte, aí já morre ali, aquele jogador já não consegue mais, né, desenvolver o futebol dele no jogo. E aí não tem opções do banco de reservas, né, que consiga, né, para reverter as situações. Os jogos que o América vem fazendo são jogos, né, sempre que vê, são jogos complicados. O América não tem facilidade, tanta facilidade assim para ganhar dos seus adversários. A gente viu lá contra o Potiguar agora, né? Foi uma briga, né? Não foi um jogo fácil, não. Foi um jogo duro de se ver também. Jogo duro também. Não, duro de se ver, que foi fraquíssimo tecnicamente. Concordo. E agora, né, o Clássico Rei, imagina se o ABC passa pelo Vasco, aí vem embalado, vem com alta confiança lá em cima. Então, o América aí, eu acho que está na hora de contratar, sim. Até porque já está se aproximando da Série C. Eu vejo, na realidade, o ABC hoje vive o melhor momento, indiscutivelmente, tem um plantel melhor do que o do América, só que é clássico. E eu tenho por hábito dizer que clássico não tem favorito. Isso foi um pensamento meu que, por mais que você, ou que Fábio, quem está em casa, tente me convencer, não me convence, porque o clássico você dá um pouco de suor a mais, de sangue, de lágrima, de tudo. Então, é um clássico. Agora, o América Futebol Clube, o América com o Wallace Pernambucano é um. Sem o Wallace, ele é outro. O América não tem, há um ano, um lateral direito. Há um ano. Ele joga com Everton, mas não tem. De qualidade, né? Quando eu falo não tem um Agora lateral. o Ítalo é um jogador que é uma grata surpresa. Não, para mim não é surpresa. Eu acompanho, Hugo, é um bom jogador, cara. O problema do Ítalo é que quando o Wallace está em campo, ele tem que jogar se sacrificando, o Ítalo, jogando pelo lado esquerdo do campo, ok? Ou pelo lado direito, tanto faz. Que não é a dele. A posição dele, ele é um 9-9 como o Wallace Pernambucano é. Só que para ele jogar entre os titulares, ele tem que abrir mão da 9, que é de Wallace Pernambucano, óbvio, e ele vai jogar pelos lados do campo. Agora, ele jogando na posição dele, ele é muito bom jogador. Aí o Lucas Dias, que veio para ser o 10, nunca foi. Então você vê, às vezes, o América jogando com 3 volantes, essa bola é rifada, a defesa passando direto para o ataque. Não tem transição. Não tem, entendeu? Tu tocou agora no nome aí, Lucas Dias, né? A gente não sabe porque que esse jogador veio até agora. Né? A gente não sabe se ele é camisa 10, se ele é meia direita. Se ele é ponta esquerda. Se ele é ponta esquerda, a gente não sabe. Ninguém sabe. E ninguém perguntou ainda, vem cá, Lucas Dias. Você rende em qual posição, né? Ele, no Confiança, quando o Leandro Senna lá esteve como técnico, ele era esse 10, só que ele passou um tempo no leste europeu, coisa e tal, bababá. Quando foi contratado, eu falei, eu não conheço, a não ser de internet, vou pesquisar aqui quem é o Lucas Dias, né? Passou no Confiança, tudo, foi para o leste europeu, mas o Hugo é diferente, sabe? Aquele 10 que chama a bola de você. O América não tem esse jogador. O América teve o ano passado, por exemplo, um meia atacante, que se não era excepcional, mas era um cara que às vezes animava a torcida, que era o Marcílio. O William Marcílio. Mas com base no desempenho da Série D, muita gente cria aquela expectativa em torno do Técio, porque realmente ele foi importante no acesso e no título do América, fazendo aqueles gols espíritas, aqueles gols com chutes improváveis de fora de área, alguns deles contando com a sorte, desviando, como o gol do acesso que desviou no Frank. Mas é bom lembrar que antes da lesão do Técio,
já agora no começo do ano, ele vinha sendo reserva do Leandro Senna. O Leandro Senna nunca morreu de amores pelo Técio. Não, pior. Em muitos jogos ele não chegou nem a entrar. Até, Fábio, essa semana eu disse aqui, teve um torcedor que quando o América foi jogar contra o Iguatu, e aí o torcedor, Pedro, você disse que o América jogou desfalcado, do Wallace perguntando, jogou desfalcado, do Wallace perguntando do Técio. Eu falei, do Técio não. O Técio não vinha sendo aproveitado, eu não considero desfalque. Entendeu? Então, o Técio, no meu entendimento, se ele não é titular, e eu nunca discuto isso, porque quem trabalha o dia a dia é o técnico de futebol, são eles e sua comissão técnica lá estão, mas na pior das hipóteses, que é que você acabou de dizer, o Técio embarcou gols importantes. Então eu tenho como amuleto, vou botar aí com 20 segundos do tempo, 30 segundos, mas nem isso ele vem entrando, cara, nem isso. Então, no meu entendimento, é um jogador que não para Leandro Senna, ele não é útil. E o primeiro jogo da temporada do América, na pré-Copa do Nordeste, antes de enfrentar o CSA e perder nas penalidades... Contra o Motoclube, o Técio deu 3 assistências na cabeça do Wallace Pernambucano. Ele começou o ano bem. Começou, ele fez um belo jogo contra o Santa Cruz também. Sim. Foi destaque pelo lado esquerdo, né, no jogo contra o Santa Cruz. E aí fica difícil de entender realmente o que está passando na cabeça do Leandro Senna, né? Se ele quer mais marcação, né? Ou ele quer um jogador ali moderno, né? Que ajude, que apoie, né? Tem uma boa batida, como o Marco falou aí, né? Cruzamento, é bola parada, é tudo. E ele está sempre arriscando, né? Sim. Isso aí que é importante, porque tem que ter sempre um jogador que está ali ligado na partida, que é o caso do Técio, e ele tem uma visão privilegiada, né? Então ele está sempre ali tentando surpreender o goleiro. Isso aí é excelente. Qual equipe não quer um jogador assim? Né? Que bate longe. E a importância de você ter um jogador com essas características no elenco, o CRB, com toda a dificuldade do mundo contra o ABC, de repente o Rafael Longino, que bate bem de longa distância, média e longa distância, resolveu. Por aí você tem um jogador com essa característica. E o treinador do CRB errou, no meu entendimento, que ele tirou até então o melhor jogador em campo, que era o João Paulo. Podia ter mantido os dois, Podia ter mantido os dois, precisando ganhar. Né? Mas futebol é isso que eu falo. Quer dizer, o melhor em campo para mim foi o lateral esquerdo, que agora me foge o nome. É Luiz Henrique. Luiz Henrique. Baita de um jogador. Agora, o João Paulo, bem para danado, o técnico saca o João Paulo e bota, e o Rafael é quem faz o gol. Então tem muito isso também, Hugo. Agora, eu continuo entendendo que Técio pode sim ser muito melhor aproveitado no América do que vem sendo nesse momento. Pedro, eu só penso da seguinte maneira. Você falou agora na abertura do segundo bloco que em clássico não existe favorito. Para mim, não. No seu entendimento. Eu compreendo que realmente clássico é aquela coisa que a atmosfera é diferente, o ambiente é diferente. Já vi várias vezes no Rio, por exemplo, o Vasco com um time inferior ganhar do Flamengo e vice-versa. No Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, a mesma coisa. Eu acredito que diminui um pouco o favoritismo do ABC, mas eu ainda vejo o ABC favorito. Vamos ver a opinião de Fábio. Olha só, eu estou levando em conta aqui, vou comparar o último clássico, né? Que a América não quis agredir o ABC, né? A América ficou ali em banho-maria, respeitou demais. Precisava do resultado. Precisava do resultado, porque a torcida queria uma resposta, né? Porque tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil. Isso. Então, o torcedor estava furioso, queria uma vitória para esquecer, né, aquela eliminação ali. E aí o que aconteceu? A América respeitou demais, né, o ABC, né? Ficou ali cozinhando, banho-maria, não agredia, não chegava, né, com força ao ataque. E o que aconteceu? Perdeu, 1-0, né? Foi punido, foi castigado. Foi punido, né? Numa bola parada, olha só. E eu não vejo nenhuma diferença, nenhuma mudança, nenhuma evolução daquele jogo para cá. Não vejo, né? Por mais que acompanhe os jogos, tente ali, né, ver o que o Leandro Senna fala, mas não vi evolução do América daquele jogo para cá. Então, eu acredito que o ABC, sim, é o grande favorito mais uma vez, mesmo jogando fora de casa, mesmo sem a sua torcida, né? Porque vai ser somente torcida única aí, alvirrubra. Eu vejo o ABC mais uma vez como favorito para vencer esse clássico. Eu vejo o ABC melhor, tá? Como favorito, eu repito, clássico para mim não tem favoritismo. Mesmo que acabar o programa, né, deixar um abraço aqui para o Fábio, que quem deixou um abraço para ele foi um gaúcho de 1,80 m de altura, fortão, que vem aqui nas terças-feiras. Já sei quem é. E ele disse, quando ele vinha aqui, deu um abraço de gaúcho, é complicado, né? Ele disse, não, mas Fábio é meu irmão, é meu amigo, pronto, já sabe quem é, né? Aquele amigo lá de Pelotas? É, aquele de Pelotas, né? Sei, grande Ricardo Fonseca, Batatinha, foi dado o abraço. Um abração, Ricardo. Ricardo Fonseca Batatinha, uma figura folclórica da nossa imprensa. Bom, agradecer demais a você pela audiência, pela sintonia. Agradecer também ao Fábio Pacheco, comentarista que dispensa comentários. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer foi meu e estou aí à disposição. Valeu, Pedrão. Tamo junto e misturado sempre. Um abraço, Hugo. Um abraço, Fábio. Agradecer a Fábio e a você que está em casa. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 13h20. Valeu, minha gente. Rezem por nossa Natal, rezem pelo nosso
Rio Grande do Norte e que o Estado se movimente. Até amanhã. TV Câmara, a TV do povo de Natal.